Hoje, iniciando então o capítulo 4 do nosso livro. Até a semana passada discutíamos as questões relacionadas à globalização. Primeiro falamos um pouco de regionalização mundial, depois falamos um pouco sobre os blocos econômicos e a cooperação regional e, por fim, alguns aspectos um pouco mais precisos sobre a globalização, capítulos 1, 2 e 3. Agora, então, temos um novo tema a ser discutido, unidade 2 do nosso livro, e o assunto tem a ver com população. Nesse momento agora, o objetivo é falar um pouquinho da população relacionada à urbanização, ou seja, a população criando cidades cada vez maiores. Então, eu vou destacar alguns pontos do conteúdo do nosso livro para vocês, a começar pelo conceito de cidade, né? As cidades são aglomerações humanas que ocupam determinada área do espaço geográfico e abrigam pessoas, construções, empresas e atividades administrativas, políticas e econômicas. Traduzindo, cidade é aquele lugar onde se concentram muitas pessoas juntas, vivendo, construindo a sua vida, trabalhando, usufruindo de serviços, né? Hospital, padaria, supermercado, banco, enfim, onde as pessoas circulam e estão vivendo. Esse é o conceito de cidade. Quando a gente fala de urbanização agora tem a ver um pouco mais com a concentração da população nesse lugar. Então significa que à medida que a população se concentra mais numa região, a gente pode falar que essa região é mais urbanizada, certo? Interessante destacar aqui que em 1950 nós tínhamos aproximadamente 750 milhões de pessoas vivendo nas cidades, na área urbana. E já em 2018, agora 2 anos atrás, esse número ultrapassou os 4 bilhões. Vejam que a gente tem um crescimento aqui de quase 6 vezes, né? 5,5 aproximadamente. E segundo os dados da ONU, aqui em 2018 também, 55% da população mundial vivia nas áreas urbanas, ou seja, vivia nas cidades. Mais da metade da população mundial vivia nas cidades. A perspectiva é que lá em 2050 a gente tenha quase 70% da população mundial, né? O número aqui, a expectativa é 68%, então quase 70% da população mundial vivendo nas áreas urbanas, nas cidades. Bom, aqui embaixo nós temos dois mapinhas, um de 2018 e um de 2030, todos os dois mostrando essa situação do crescimento da população nas áreas urbanas ao redor do mundo, né? Um do passado, agora 2018, e uma perspectiva para 2030. Eu quero chamar a atenção de vocês também para a intensificação da urbanização aqui sobre alguns aspectos, né? Se a gente observar atualmente, aí nós temos cerca de 22 cidades pelo mundo afora com mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo está entre elas, vocês podem ver aqui. Ó. São Paulo tem aproximadamente 12 milhões e meio de habitantes hoje. A cidade de São Paulo só, né? Não falo do estado. O estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Mas só a cidade de São Paulo aí tem cerca de 12 milhões e meio de habitantes, segundo o último censo. Bom, o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui agora, né? A cidade de São Paulo está sediada no Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, um país chamado emergente, né? E essas grandes cidades antigamente não estavam sediadas em países emergentes como o Brasil. Essas grandes cidades antigamente estavam localizadas nos países ricos só. Então, como a gente viu no capítulo anterior, a partir aí da década de 80, mais ou menos, 70, 80, ocorreu uma coisa que a gente chamou lá no capítulo 3 de desconcentração industrial. Está aqui sendo repetido, desconcentração industrial. Ou seja, os países ricos, que tinham as suas empresas funcionando muito bem lá, resolveram levar as suas empresas para os países mais pobres, em busca de mão de obra mais barata, de legislação mais tranquila, mais amena, em busca de algumas vantagens, talvez proximidade com a matéria-prima, enfim, levaram algumas de suas empresas, tiraram algumas de suas empresas dos países ricos, países onde eles moravam, e levaram para os países mais pobres. Esse processo foi chamado de desconcentração industrial, como eu falei, a gente já discutiu ele no capítulo anterior, mas esse processo acabou trazendo junto uma grande concentração de população para algumas regiões dos países mais pobres, né? E dando origem então a novas grandes cidades. Isso aconteceu em vários países do mundo. Se a gente observar aqui, a gente tem grandes cidades na Índia, Nova Delhi, que é a capital da Índia, na China, em Xangai, em São Paulo, no Brasil, em Mumbai, na Índia também, a própria cidade do México, no México, né? São todas cidades em países anteriormente aí pobres, hoje entendidos como países em desenvolvimento, né? E cidades que antes não existiam nesses países aqui, cidades grandes assim não existiam nesses países. As cidades grandes estavam sempre nos países ricos.
como por exemplo o Japão, os Estados Unidos, ou a Inglaterra, a França, certo? Então, seguindo adiante um pouquinho aqui, outra coisa que eu quero chamar para vocês é que a expectativa é que em 2030, aproximadamente, daqui a 10 anos aí, nós tenhamos 48 cidades. Lembram, hoje temos 22 cidades, em 2030 nós tenhamos 48 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Isso mostra, o que eu preciso destacar para vocês aqui, é que a tendência para os próximos anos é que a população continue migrando para as cidades, cada vez mais querendo viver nas cidades por diversos motivos que a gente vai discutir mais adiante e começa a ser falado aqui, né? Olha lá, a urbanização ocorre porque as cidades concentram maior número de oportunidades de trabalho. Então, normalmente as pessoas vêm morar nas cidades procurando emprego, né? Esse processo foi intensificado logo após a Revolução Industrial, a gente já vai falar dela já, na segunda metade do século XVIII e se acelerou a partir da segunda metade do século XX. Leia a seção Olhar Interdisciplinar que está na próxima página, já vamos virar lá para falar sobre a tal da Revolução Industrial, está aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, olhar interdisciplinar. Esse é um tema que tem a ver com história, vocês vão estudar bastante isso em história. E o que tem a ver conosco aqui na geografia? A questão é que, com as revoluções industriais, que não foram nada mais do que grandes inventos tecnológicos do ser humano, das sociedades daquele momento, e que geraram uma mudança da forma como as pessoas trabalhavam, se desenvolviam naquele momento. A gente passou por 4 revoluções industriais, ou estamos na 4ª agora. A primeira revolução industrial aconteceu, como está escrito aqui, no final do século XVIII, né, lá na Inglaterra. Nesse momento foram inventados os primeiros teares mecânicos e a tal da máquina a vapor, aquela locomotiva que a gente vê nos filmes antigos aí que fica soltando fumaça, chamada de Maria Fumaça, né? Então, algumas máquinas grandes desse tipo que acabaram dando um grande avanço, para a época lá, um grande avanço tecnológico, e mudou muita coisa no mundo naquele momento. Acontece que, do ponto de vista da população, essas tecnologias acabaram concentrando nas cidades empresas que não existiam anteriormente. Então surgiram empresas, grandes empresas nas cidades. E as pessoas vieram então para as cidades em busca de trabalho. Aqui a gente tem o primeiro boom populacional da história da humanidade aí relacionadas às revoluções industriais. Lá pelo século XIX a gente tem uma segunda revolução industrial, mais para o finalzinho do século XIX, está listado aqui, finalzinho do século XIX, a segunda revolução industrial. Nesse momento os grandes avanços estavam relacionados à energia elétrica, né, o desenvolvimento da energia elétrica e os motores elétricos por consequência, também a telefonia, né, os primeiros telefones apareceram nesse momento, não tinha nada a ver com celular ainda, né? E o motor que ele mudou bastante, deixou de ser aquele motor grandão que tinha lá naqueles trens chamados Maria Fumaça e foi desenvolvido nesse momento os motores aí mais parecidos com esses que equipam os nossos carros hoje. Então esses foram as três grandes sensações da segunda revolução industrial: a energia elétrica e os motores elétricos e tal, o motor a combustão, é esse motor que equipa os nossos carros hoje, e a telefonia. É claro que isso se disseminou para várias áreas da indústria. Nesse momento também foi inventado, digamos assim, o aço, né? O aço está aqui. O aço, que para conhecimento do povo aí, é uma liga metálica de ferro mais carbono, e significa que nem tudo que a gente vê por aí é aço, né? Tem gente que chama alumínio de aço. Aço é uma liga de ferro mais carbono, tem vários tipos de aço, tem aquele aço inoxidável, tem outros elementos aqui. Vocês vão estudar isso, talvez já nesse ano agora, quando começarem a falar um pouquinho de química. E aí vocês vão entender bem como é que funciona isso. Bom, mas voltando à Revolução Industrial, nesse momento, então, mais gente morando nas cidades. Lá pela metade do século XX, nós temos de novo uma terceira Revolução Industrial. Nesse momento surgem aí os primeiros computadores, e aí a gente tem uma revolução industrial mais voltada para a eletrônica, mais voltada para esse tipo de equipamento eletrônico. E hoje em dia, aí, na virada dos anos 2000 até hoje, aí, costuma-se dizer que nós estamos vivendo um momento da 4ª Revolução Industrial. Essa 4ª Revolução Industrial agora, que é isso que vocês estão conhecendo aí, esses telefones celulares, esses computadores super modernos, tecnologias para captação de energia de outras formas, né? Por exemplo, energia solar, energia eólica,
muita tecnologia nova relacionada a satélite, a meios de comunicação, essa seria muita robotização também da indústria, né? Muita coisa relacionada à internet, essa seria a tal da quarta revolução industrial que nós estamos vivendo agora. Bom, de novo, o que tem a ver conosco na geografia? Além de impactar diretamente na economia, né, que nós discutimos, impacta diretamente nas populações. Essas tecnologias acabam fazendo com que as cidades fiquem mais atraentes para se viver e muita gente acaba optando por mudar do campo para a cidade. Então, cada vez as cidades crescem mais.